Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live do Instituto Maria Helena Andrés, Pontos de Cultura, né? O nosso programa aqui da Lei Aldir Blanc, né? Desse 2021, que a gente chamou Diálogos 2021. E hoje teremos uma live coletiva aqui, coordenada aqui pela Eliana Andrés e pela Helena Andrés, que elas vão falar sobre a Maria Helena Andrés, né? Trajetória artística e reflexões sobre a arte. E além da Eliana e da Helena, vão participar o Maurício, a Marília e a Fernanda Granato. Aqui, brevemente, o currículo delas, né? A Eliana Andrés estudou na década de 70 arquitetura e urbanismo, projeto gráfico na Escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro, sob a direção de Rubens Gershman, e no final dessa mesma década viajou para a Índia, onde residiu por 2 anos, teve formação em yoga no Krishnamurti Yoga Mandiram, em Chennai. Krishnamacharya. Desde 1981 é professora de yoga em Belo Horizonte. Ministrou cursos de yoga para alunos do teatro, do Grupo Galpão, participou do 6º Congresso Nacional da Rede Unida, na UFMG, a convite do Dr. Cid Veloso. Acompanhou Maria Helena Andrés em várias de suas viagens para a Índia e participou como desenhista, diagramadora, autora de textos, pesquisadora e organizadora em várias publicações de sua autoria. Fundadora do projeto AIA, para crianças e jovens, né, que une 3 áreas de conhecimento: arte, yoga e meio ambiente. Projeto itinerante, cidades do interior de Minas, já realizado em Entre Rios de Minas e em Congonhas, como um dos projetos educacionais propostos pela ONG Ecopaz. Atualmente dá continuidade ao seu trabalho como professor de yoga de forma online e trabalha na organização do arquivo e do acervo de Maria Helena como parte dos projetos do IMA, Instituto Maria Helena Andrés. A Helena Andrés Vale, arquiteta pela FUMEC, trabalhou em diversos escritórios de Belo Horizonte, dentre eles o meu, e também do Carico, Carlos Alexandre Dumont, e da Freuza Zackmeister. Frequentou cursos livres de desenho, escultura, com os professores Ivana Andrés, Mônica Sartora, Selma Weissman, Paulo Lender, além do curso de pós-graduação da PUC Minas, em Arte Contemporânea, Reflexão e Crítica, em parceria com o Inhotim. Como arquiteta, tem atuado principalmente na área de arquitetura de interiores e realizado trabalho de expografia, dentre eles Brasil Mestiço, de Clara Nunes, com curadoria de Liliane Dardot e Maria Helena Andrés, Linha e Gesto, né, exposição da Maria Helena, com curadoria de Marília Andrés Ribeiro e Roberto Andrés. Desde 2004, vem contribuindo com a artista Maria Helena Andrés para a realização de suas esculturas. E também teremos a participação da Marília Andrés. A Marília Andrés já esteve aqui em outras lives, né, inclusive a live que ela coordenou. Historiadora, crítica de arte, curadora, presidente do IMA, Instituto Maria Helena Andrés, e vice-presidente da Associação Brasileira de Críticos de Arte. Maurício Andrés, arquiteto, ecologista, autor dos livros Ecologizar, Tesouros da Índia para a Civilização Sustentável, Ecologizando a Cidade e o Planeta, Meio Ambiente e Evolução Humana, e coautor do livro A Água Fala. E a Fernanda Granato é publicitária, apaixonado por cultura, arte, design e gestão de negócios, mentora, empreendedora, mãe do Antônio e uma engajadora do compartilhamento de conhecimento das boas conexões. Tem suas trajetórias de experiência com diagramações de livros e books
catálogos, editorias e planos municipais de gerenciamento de resíduos. Pessoal, currículos importantes aqui, né? Então, eu vou passar a palavra, talvez a Marília, não sei se a Marília quer fazer alguma introdução também. Sim, rapidinho. Eu quero dar as boas-vindas, né, para todos vocês, nessa live que é muito interessante, muito importante, porque nós vamos falar de Maria Helena Andrés, não só da trajetória artística, educacional, né, dela, que será apresentada pela Eliana e a Heleninha, e também vamos falar do e-book que nós organizamos, Maurício e eu, com a participação da Fernanda Granato. É um e-book sobre as reflexões de Maria Helena Andrés. Realizamos a partir dos blogs de Maria Helena. Então, passo a palavra agora para a Eliana e a Heleninha, que vão falar da trajetória. Boa noite a todos. Bom, João, pode colocar a primeira imagem. Vou botar aqui a apresentação da Eliana, espera um pouquinho. Espera aí, só um pouquinho que eu estou chegando no ponto aqui. Bom, Okay. Tudo bem. Esse texto, Maria Helena Andrés, Trajetória Artística, ele surgiu a partir da organização do arquivo de Maria Helena. À medida que eu fui organizando o arquivo, isso há alguns anos atrás, eu fui sentindo necessidade de ordenar em ordem cronológica, né, toda a trajetória dela, desde os 14 anos de idade até os dias de hoje. E trabalhei uma pesquisa muito intensa, inclusive para aquele primeiro livro que foi lançado sobre a trajetória dela em 2004 pela Conarte, de autoria de Almerinda Lopes da Silva, e eu passei toda essa pesquisa inicial para a editora, e eles deram continuidade, Almerinda escreveu o texto também, Marília fez a cronologia, também ajudou. Então, assim, o livro foi um resultado muito bom em 2004, né? Mas depois de 2004, ela fez esculturas, a Maria Helena fez esculturas, fez colagens, fez fotografias, houve a criação do Instituto Maria Helena Andrés, uma série de eventos e produções que foram feitas a partir dessa época. E aí eu senti necessidade de fazer uma trajetória, um texto de leitura rápida, né, que não fosse um texto muito extenso, mas que abrangesse também essas outras produções e realizações dela a partir de 2004, né? E ele tem 46 páginas, e ele, assim, à medida que vão surgindo eventos, vão surgindo realizações, a gente vai acrescentando as páginas, né? Ele é um livro sem fim. É um livro, assim, vai sendo colocado as páginas à medida que vai sendo necessário. Bom, a participação de Maria Helena o tempo todo, né? Isso foi muito enriquecedor, por quê? Porque ela me tirava dúvidas. Às vezes eu tinha dúvidas de alguma coisa, ou dava uma informação mais precisa de algum aspecto da trajetória dela, e ajudou demais, porque ajuda demais até hoje, né? Porque a cada página que a gente faz, a gente consulta. Ela fala, Maria Helena, será que está bom? Será que tem que acrescentar alguma coisa? Será que isso aqui é relevante ou não é? E estou tendo a participação também constante da Helena, que é minha filha, né, arquiteta. Ela tem um senso estético muito refinado, muito apurado, e ela ajuda na seleção de imagens, né, na pesquisa iconográfica. A Marília também tem me ajudado muito na hora de selecionar, né, de escolher o que a gente deve colocar ou não, que exposições que a gente coloca. A tendência da gente é querer colocar tudo, né? Mas não é essa a proposta. É um texto mais sintetizado para que as pessoas possam, assim, em 20 minutos, meia hora, passar os olhos e saber de tudo que ela fez, desde 14 anos de idade até hoje. E a trajetória dela é muito extensa, é muito rica, então
a gente fica querendo colocar tudo, mas a gente tem que colocar realmente o que é mais relevante, né? E estou tendo também a colaboração do Valmir, que é meu assessor técnico, ele é excelente assessor técnico, e tem um olhar muito bom também na hora da diagramação. Eu sou apaixonada com diagramação, gosto muito, mas às vezes eu peço opinião para ele. Valmir, o que você acha? Ele me dá opinião e tal. Então, ele tem me ajudado muito. Além disso, ele é fotógrafo, fez algumas fotos também para a trajetória. Então, assim, é uma contribuição muito valiosa que eu tenho. Bom, as fases da Maria Helena, várias pessoas já falaram, Marília já falou, a Ivana também já mostrou com música e tal. A gente já bateu muito nessa tecla das fases, isso é fundamental, né? É básico. A gente fala, quando a gente fala da trajetória da Maria Helena, a gente tem que falar das fases. Então, ela teve 5 fases, que foi da figura ao abstrato, barcos, guerra, espacial e mandalas. Bom, da figura ao abstrato corresponde ao elemento terra, os barcos correspondem ao elemento água, a guerra ao elemento fogo, espacial ao ar e mandalas ao éter. Então, assim, é interessante porque ela percebeu isso de uns anos para cá, de vários anos para cá, mas assim, durante o processo, ela não percebia que ela estava passando por várias fases que correspondiam aos vários elementos da matéria. Um dia ela parou e pensou, nossa, realmente eu tive a fase da terra, da água, do fogo, do ar e do éter. Mas não foi nada intencional, não foi nada premeditado, né? Então, a gente vai começar com a fase da terra, da figura ao abstrato, que eu dividi em 3 partes, né? A primeira seria figurativa, a segunda parte, desenho de linha contínua, e a terceira, construtivista. Essa fase figurativa, volta um pouquinho, João, essa fase figurativa, o que acontecia? Aos 14 anos de idade, ela observava os desenhos de revistas, né, de artistas de cinema, e a partir dessa observação das fotos, ela fazia os desenhos, sem menor orientação, nenhuma orientação de professores de belas artes, de ninguém. Então, assim, era um trabalho realmente, assim, inacreditável, você olhar para esses desenhos e falar, nossa, uma menina de 14 anos fazer uns desenhos sem nenhuma orientação, né, sem ter tido nenhuma orientação anterior. E, pode passar, João, aí, com o Guignard, ela recebeu a orientação do Guignard, né, foi um professor muito marcante na vida dela, aí ela está com a Marilis Coelho, uma colega, e com a Edith Bering. Edith Bering era uma assistente de Guignard, né, que ajudava também nas aulas e tal. Então, assim, a partir daí, ela começou a ter orientação do Guignard, que foi realmente muito marcante. Pode passar, João. Aí ela já fez esses 2 desenhos, o autorretrato dela e o retrato do meu pai, já com a orientação dele, lápis duro, né, um trabalho bem, assim, bem delicado, bem refinado. Pode passar, João. Eu dei prioridade para colocar aqui nessa live as obras que participaram de bienais, que ganharam prêmios, que fazem parte de museus, né, do acervo de museus e outras instituições públicas. Então, e tem umas outras obras também que eu inseri para dar continuidade, mas prioritariamente essas obras mais, assim, mais reconhecidas, né? Então, essa Lavadeira de 1945, pode passar, João. Menina e Papagaio de 1950, pode ir passando. Domingo no Parque, 1951. Duas Figuras, 1953. Aqui ela já entra na segunda parte da fase da Terra, né, da figura ao abstrato, que é a linha contínua. Então, a partir de um desenho figurativo de boizinhos, ela vai simplificando a forma, até chegar num desenho de linha contínua bem simplificado, né? Sugerindo também boizinho, com boiadeiro e tal. Pode passar, João. Aqui também, sobre o mesmo tema, né, 2 desenhos bem delicados e tal, e bem, assim, de linha contínua também. E mais um outro. Esse também, que chama Mudança, né, eles carregando, os burrinhos carregando mudança e tal. É bem forte esse, bem interessante. Pode passar, João. Aqui já é a terceira parte da fase da figura ao abstrato, que é construtivista. Esse quadro participou da Segunda Bienal Internacional de São Paulo, de 1953, sem título. Esse já é o Movimento de Cores, 1955, né, viajou por vários países, uma mostra coletiva itinerante.
esse Cidade Iluminada, 1956. Cidade Iluminada, também o mesmo título, 1957. E aqui ela já solta mais a linha, né? A pintura já é mais assim solta, e ainda sugere aquelas cidades iluminadas, luzinhas e tal, mas é bem mais solta. Aqui, nessa segunda pintura, já entra na fase de barco, já sugere os barcos, né? Então, entra as sombras de movimento, esse desenho também é bem forte, assim, bem abstrato, né? De 1960. E aqui eu coloquei essa foto dela pintando, ela desenhando, né? Um desenho preto e branco do início da década de 60, já bem gestual, já bem assim com influência, bem espontânea, influência zen budista, né? Pode passar. E esse quadro eu considero, assim, o quadro mais representativo dessa fase de barcos, ele é realmente, assim, lindo. Embarcação, 1963, ele participou da 20ª Bienal Internacional de São Paulo, uma sala especial, né? Pintura abstrata, efeito bienal, 1950, os quadros, as obras de 54 a 63. Ela foi convidada pelo crítico de arte Casimiro Xavier de Mendonça, e eu estive lá com ela na época e tal. Pode passar, João. E esse outro quadro também fez parte dessa mesma sala especial, né? E Alvorada Vermelha, 1963. Esses dois quadros são dos últimos quadros que ela fez a óleo. Logo depois, ela começou a pintar com tinta acrílica, né? Aqui já é a fase de guerra, né, representada pelo esse quadro que a Marília até já colocou na live dela e explicou muito bem, Radioactive Ship, 1965. E aqui já seria uma transição entre a guerra e a paz, né? Entre a guerra e a fase espacial, que são as Madonas, Nossa Senhora com Jesus, essa eu acho bem assim, simples, bem luminosa, pode passar. E aqui a fase espacial, esse quadro é bem representativo, bem forte, eu achei muito bonito, ele da Plataforma Espacial 1967, que está no acervo do MAN de São Paulo. Tem colagens nele também, né? As tapeçarias vieram nessa época, entre a fase espacial e mandalas, essa tapeçaria bem representativa também, e tem um conjunto de tapeçarias que eu não tenho fotos boas, por isso eu não coloquei na live, mas assim, que estão na Igreja Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Quem morar no Rio pode visitar a Igreja Nossa Senhora de Copacabana e vai ver um conjunto de tapeçarias de Maria Helena nessa igreja, tá? Mandalas, na Índia se fala mandalas, aqui é mandalas, mas tudo bem, a pronúncia não é o mais importante. Bom, já é uma fase mais introspectiva, é uma fase em que ela volta para dentro de si mesma e começa a buscar essa essência, né, esse pontinho luminoso assim, que cada um de nós tem, que pode inspirar as nossas ações, né, para que elas se tornem corretas e tal. E, então, é uma busca mais interna dessa essência, né, de si mesmo, nessa fase de mandalas. Bom, agora, João, eu queria que você ficasse um tempo com essa foto. Ela, inclusive, está com um chale indiano, com a manta lá atrás, um quadro. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a trajetória dela como escritora, porque eu acho que é tão importante como a trajetória como artista plástica, né? Então, na década de 60, ela fez várias exposições. Fez em 61 nos Estados Unidos, 62 no Chile. Em 67 voltou a fazer em Washington. 67 fez em Paris também, no mesmo ano em Paris. Depois, no ano seguinte, fez em Roma, a fase de guerra, né, desenhos da fase de guerra. E em 69 ela fez uma grande exposição da fase espacial, né? Só de quadros da fase espacial. E foi justamente na época que o homem pisou na Lua. Então, assim, foi na mesma ocasião da chegada do homem na Lua. Então, foi uma exposição muito importante, né, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Então, interessante porque a década de 60, ela teve 3 fases, né, espacial, tudo na mesma década. E já na década de 50 e mesmo na década de 60, paralelamente a todas essas exposições, esses compromissos que ela tinha, né, como profissional,
dessas solicitações que ela tinha para fazer exposições e tal em vários locais, ela estudava vários autores. Nessa época ela lia muito, né, Rabindranath Tagore, Rainer Maria Rilke, Thomas Merton, Teilhard de Chardin, Jacques Maritain, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, então, vários autores mais da linha cristã. E aí ela lendo, né, e refletia sobre arte já nessa época, e lançou o primeiro livro dela, Vivência e Arte, em 1966, no auge dessa efervescência da década de 60, com todas as exposições, ela lançou esse livro em 66. E esse livro, quando você lê Vivência e Arte, você já vê, você já percebe como ela tinha uma busca mesmo espiritual, como ela tinha uma busca no sentido de ver a arte como algo mais, ver a arte como um meio, um caminho de desenvolvimento do ser humano, né? A gente percebe isso nas páginas, quando a gente vai lendo Vivência e Arte. Bom, então, a década de 60 foi dessa forma, né? Muitas exposições, livro e tal. Em 1970, ela faz uma viagem de volta ao mundo. Essa viagem de volta ao mundo foi marcante na vida dela. Ela saiu com um grupo de turistas, né? E foi para a Expo 70 no Japão. E passou por vários países, foi a primeira vez que ela pisou na Índia. E a partir daí, quando ela chegou de viagem, ela já começou a ler vários autores orientais, né? Ou que tinham uma linha oriental, como Alan Watts, lia também Kandinsky, né? Que tinha um lado espiritual, também um artista, um grande artista, mas que tinha um lado espiritual, Lao Tse, Swami Vivekananda, Ramana Maharishi, Ramakrishna, Jiddu Krishnamurti. Então, vários autores ligados mais ao Oriente, até Jung também ela lia muito. E nessa década de 70, foi uma década bem interessante também, começando lá desde 60, né? E o que marcou muito essa década, essa época, foi a viagem dos Beatles à Índia, porque eles foram em 1968, eles foram buscar a música indiana e, ao mesmo tempo, experimentar o que é meditação, né? Esse primeiro contato com a meditação, George Harrison era muito interessado e tal, nessa parte de filosofia. E foi uma época que eu acho que a partir da saída dos Beatles, vários jovens começaram a olhar para o Oriente com uma certa atração, principalmente pela Índia. Então, uma onda de jovens foram para a Índia, nós participamos nós fomos nessa onda também, né? E eram jovens insatisfeitos, né, com a estrutura social da época, sociedade de consumo, materialista, a guerra do Vietnã. Na época era assim, terror aquela guerra do Vietnã, várias dezenas de milhares de jovens morrendo, e eles buscavam uma mudança de valores e comportamentos, né? Um estilo de vida mais simples, mais próximo da natureza, a não violência, que é muito enfatizada na Índia, né, Mahatma Gandhi, principalmente, sempre falava da não violência, inclusive para com os animais, e tudo isso reflete nos hábitos alimentares. Então, esses jovens estavam buscando algo diferente do que a gente tinha aqui no Ocidente, né? E desde tudo isso até as respostas para questionamentos existenciais, né? De onde que nós viemos, para onde nós vamos, o que a gente está fazendo aqui nesse planeta, qual que é o sentido da nossa vida. Então, esses questionamentos todos permeavam ali os jovens. E nós chegamos na Índia no final da década de 70, como o Maurício já colocou, né, a Aparecida também, quando eles falaram do PP nos Caminhos da Índia, a gente foi juntos, e nessa época era muito efervescente, muitos jovens do mundo inteiro, a gente encontrava pessoas do mundo inteiro, e eram trocas, e palestras, e cursos, foi muito interessante mesmo. Então, assim, no final da década de 70, ela já lia esses autores todos voltados ao Oriente, quando a gente chegou à Índia para ficar mais tempo, né, porque ela já tinha estado lá na época da Expo 70, mas foi pouco tempo. E dessa vez nós chegamos no final da década de 70, ela ficou, acho que quase um ano, mais de um ano, e eu fui para ficar 6 meses, fiquei 2 anos, senti muita afinidade com aspectos positivos da cultura indiana. E, então, assim, esses locais onde a gente encontrava essas pessoas, né, havia uma busca muito grande de sentido da vida mesmo, né?
E nessas comunidades, nessas inúmeras comunidades espiritualistas da Índia que existem, né, porque na época a gente ouvia falar muito nos Hare Krishnas aqui, e no máximo o Hare Krishna tinha algum outro, mas lá quando eu cheguei, falei, nossa, tem muito mais do que Hare Krishna, tem várias comunidades espiritualistas aqui. E essas comunidades são chamadas de ashrams, né? São verdadeiros centros de estudos de filosofia. E um ambiente propício para todo esse trabalho de autoconhecimento, de práticas de yoga, de meditação, palestras, e por aí vai, é muita coisa. E é interessante porque nessa época também, da década de 70, como eu falei que ela lia esses autores orientais, ela também começou a praticar, fazer várias práticas, prática de yoga, do Yin, ela lia o I Ching, tirava o I Ching, ouvia Ravi Shankar, então assim, Ravi Shankar, então era muita informação e muita efervescência nesse sentido, né? E as comunidades eram muito ofereciam um ambiente muito propício para esse trabalho de autoconhecimento, de práticas, de estudo. Então, e hoje eu entendo, às vezes as pessoas me perguntam, por que a sua mãe foi mais de 10 vezes à Índia? Eu falei, eu sei por que ela foi mais de 10 vezes à Índia, porque ela gostava de ir para os ashrams, chegava lá, ela ficava, a gente ficava ali 1 mês, 2 meses, né, viajando pela Índia, mas fazia um pouco de turismo, mas o forte mesmo era ficar naqueles ambientes onde a gente trocava ideias com pessoas interessantes do mundo inteiro, assistia palestras maravilhosas. Então, assim, realmente foi uma época muito, muito interessante mesmo. E só para falar um pouquinho aqui do Paul McCartney, né, voltando um pouquinho aos Beatles, que o Paul McCartney, ele continua sendo um dos grandes divulgadores do vegetarianismo até hoje, desde aquela época, né, desde aquela época ele foi à Índia. Bom, aí vamos voltar para a artista plástica de novo, de repente a gente tem que voltar para a artista plástica. Como artista plástica, ela, na década de 60, ela produziu muito, na década de 70, ela começou a se desinteressar por fazer exposições individuais, por se promover como artista plástica, né? Perdeu o interesse por completo. Mas continuou desenhando, pintando, e não deixou de fazer exposições. Quando ela era convidada para fazer uma exposição coletiva, ela ia. O mesmo fez uma exposição retrospectiva no Museu de Arte da Pampulha, em 1974. Então, assim, ela não deixava de fazer as exposições, mas não buscava tanto, não se preocupava tanto em se promover. Acho que ela estava até um pouco cansada de tudo isso, né? A década de 60 foi muito intensa. Então, a década de 70 foi mais, assim, a busca interna, e ela começou a fazer essas mândalas e tal, muito lindas, e essa busca do universo interno, para dentro de si mesmo, né? É interessante porque essa fase de mândalas, ela buscava esse universo interno, e ao mesmo tempo, assim, foi uma coisa muito, muito natural, né? Muito assim, ela tinha que passar por essa experiência, e logo depois, quer dizer, isso não foi intencional, mas logo depois vieram uma expansão para fora, e que se refletiu nos grandes painéis. Pode passar, João. Aí esse painel Energia em Movimento, 1984. Pode passar. O outro, Plataforma Espacial, 1985, Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. E esse quadro, eu considero um dos quadros mais lindos dela, homenagem ao cometa Halley, 1986, né? Aí eu fico pensando assim, se no final da década de 60 ela já tinha uma tendência cósmica quando ela começou com aquela fase espacial, aí, para mim, esse quadro mostra que ela não está com tendência cósmica, não, ela já está no cosmos, já chegou no cosmos, né, assim, o quadro realmente é muito forte, ainda bem que está perto da gente aqui, né, acervo da Fundação Clóvis Salgado, talvez a gente possa ver, de vez em quando, no Palácio das Artes, tal, né, essa pintura tão linda. Bom, pode passar, João. Aí depois veio a fase de gravuras. Aliás, não existe mais fases, né? As fases foram até a década de 80. Depois, quando entrou na época dos grandes painéis, já não existia mais fases. Os grandes painéis já era uma síntese de tudo, e aquela coisa mais expansiva. E aí ela teve outras formas de expressão, como as gravuras, né? Na década de 90. Pode passar, João. Esculturas. As esculturas elas foram feitas a partir de 2004, essa é a primeira escultura que ela fez, boizinho, né? Pode passar, João? E aqui mostra as várias fases para se chegar até uma escultura. Primeiro,
existe a escolha do desenho, normalmente a Helena pega da década de 50, depois ela faz um desenvolvimento tridimensional, né? A Helena trabalha nesse sentido, de desenvolver tridimensionalmente até chegar na escultura. E essa terceira fase, as pessoas que executam em aço, né, foram... o Bosco fez várias esculturas, e agora o Paulo Mendes está nos ajudando também, está sendo ótimo, assim, a convivência com ele é muito animado, muito, muito capaz de fazer lindas esculturas, né, em aço. Agora, eu gostaria que a Helena falasse um pouco sobre essa parte que ela é responsável, essas duas fases iniciais da escultura, da execução de uma escultura. Helena, onde que você está? Estou aqui. Agora que eu liguei meu áudio. Boa noite a todos. Vou falar um pouquinho desse processo, como foi esse desdobramento da Maria Helena para as esculturas, né? Que ela sempre foi tradicionalmente desenhista, pintora, enfim. Isso aconteceu por volta de 2004. Eu estava cursando o curso de arquitetura e um dia eu mostrei para a vovó um projeto de um museu, era um projeto volumétrico, e onde a gente podia, através do computador, ir entrando e passeando por aqueles volumes. E quando ela viu esse projeto, eram uns volumes brancos, assim, não era um projeto já acabado, não, estava longe disso. E aí ela viu e falou assim, ué, será que a gente não pode fazer umas esculturas assim também? E aí, a partir disso, nós começamos a pesquisar como seria o caminho para chegar a essas esculturas. Foi selecionado, no primeiro momento, os desenhos dela, que são desenhos da década de 50, desenhos concretistas, porque eles tinham uma forma mais definida, mais sólida, mais geométrica, que cabiam mais para a questão das esculturas, né? Por isso que eles foram selecionados, e porque eram muito bonitos também. Então, a execução dessas esculturas passa por várias fases. A primeira é essa de seleção dos desenhos. São selecionados alguns desenhos, ela tem mais de 200, 300 desenhos, são bem pequenininhos, assim, e esses desenhos, aí são selecionados uns 5 a 10 e são escaneados. Depois de escaneados, eles vão para o programa de AutoCAD, que é o programa que eu uso na arquitetura, né, que todos os arquitetos usam, assim, e eu faço o desenho mais preciso possível com as ferramentas do AutoCAD por cima do desenho original dela. O desenho original dela é esse que está à direita aqui, que é o boizinho, a gente chama esse desenho de boizinho, que é um boizinho estilizado, e depois aqui já tem as esculturas, a escultura já modelada em 3D. Então, primeiro é feito um desenho bidimensional, e depois a gente faz uma tridimensionalização desse desenho bidimensional. Essa tridimensionalização é feita assim, escolhe-se um número com uma proporção adequada, e aí a gente vai colocando os vértices, que nessa mesma proporção. Pelo menos foi esse caminho que a gente encontrou, né, assim, que deu certo para várias esculturas. E aí, feito o modelo 3D, aí, João, pode passar o videozinho, se for possível? Vamos ver se ele vai passar. É esse aí. Esse é o modelo 3D, e aí esse modelo é apresentado para a Maria Helena, para ela aprovar, e ainda tem depois uma última etapa, que é as esculturas, que é a escultura física. Aí saiu um outro videozinho também 3D, pode passar também, que aí o pessoal já vê. É a mesma escultura, porém na posição vertical. Que a própria Maria Helena, quando ela ficou pronta, falou, dá para colocar assim também. E aí hoje a gente trabalha com as duas opções. Depende, a pessoa que adquirir a escultura pode escolher e tal. E na última etapa, então, é feita uma maquete da escultura. Muitas vezes eu faço 2, 3 maquetes com diferentes espessuras, diferentes alturas e diferentes larguras da fita.
Porque isso é uma coisa interessante de falar também. Assim como o desenho da Maria Helena é feito de linha contínua, todos esses desenhos que a gente pesquisa na década de 50, as esculturas são feitas em uma fita contínua. Então, a ideia é manter o mesmo conceito, porém já no tridimensional, né, da fita contínua. Ela nunca termina, ela começa e termina no mesmo ponto. E depois, aprovada a maquete, aprovadas as espessuras, aprovada toda essa parte, a gente passa para o desenho técnico. Aí é feito um desenho todo, todas as vistas, todos os tamanhos das peças, para se mandar para os executores. Os executores, a Eliana já falou, até hoje, mas tem um que ela esqueceu, que é o Gregory Summers. A gente trabalhou hoje com 3 pessoas que executaram super bem as esculturas. O primeiro foi o Allen Roscoe, depois o Gregory Summers, que é uma pessoa incrível que trabalha lá em Tiradentes, tem vários trabalhos em estanho. Foi feita uma peça lá, eu estou até aqui com uma, para mostrar para vocês a peça pronta. Eu escolhi uma bem pequenininha para caber na tela, é a mesma, né, que está aí girando. E atualmente é o Paulo Mendes que tem desenvolvido essas peças, e tem executado muito bem, tem feito muito, estão maravilhosas, estão aqui inclusive no jardim da Maria Helena. É isso. Mostra a peça. Aqui, dá para ver? Tá dando para ver. Lindo. Terminou, Helena? Terminei. Essa é uma outra escultura, né? Pode passar, João. Está sendo feita até pelo Paulo agora, né? Essa fase final. Daqui a alguns dias a gente vai colocar no Jardim das Esculturas. Pode passar. Essa já está no Jardim das Esculturas, no Retiro das Pedras, né? É semelhante àquela outra, da mesma irmã da outra, é a Guardiã das Montanhas. Pode passar, João? Essa é uma escultura orgânica, né? Redonda, feita pelo... O que acontece? A Maria Helena faz a maquete e passa para o Giovanni Fantausi, o artista plástico, né? Ele é escultor, e ele faz muito bem, ele faz em aço também, né? Pode passar. Essa outra também, que está lá na Espanha. Aqui são as colagens, né? Ela tem feito várias colagens, desde 2017, fazendo várias colagens e tal, e essas são 2 delas, né? 2 combinam. Pode passar, João? Agora eu coloquei algumas exposições que eu considero, assim, as mais importantes que ela fez, né? A primeira é uma exposição em São Paulo, no início da década de 60, vocês podem ver ela ali com um desenho, aquele desenho bem gestual, bem solto, né? Já iniciando a fase de barcos. Aqui nesse outro recorte de jornal, é um recorte da época da exposição no Copacabana Palace, né? Da fase espacial. Aqui tem um texto que ela, inclusive, fala de arte e educação, até bem interessante. Ela já se interessava muito por arte e educação naquela época. Pode passar. Aqui é uma exposição nos Estados Unidos, em 1967, e essa senhora que está junto a ela é a Miss Phillips, né, que tem uma coleção chamada Phillips Collection. Ela adquiriu esse quadro, que se chama Storm, né, Tempestade, para a coleção dela. Pode passar. Aqui uma outra exposição, essa em 1967, também em 1967, em Paris, junto com a Marília Janetti, que ela fez, né, dessa mesma fase de guerra. Depois, ela fez em Roma também logo depois. Essa fase de guerra foi na época da ditadura militar aqui, né, ela refletiu, quer dizer, o artista, ele reflete aquilo que ele está vivendo, né, naquela época tão difícil, né, tão triste que nós vivemos. Agora aqui, essa outra exposição, que eu acho também, considero bem interessante, que foi bem importante, 2007, foi uma exposição feita em Houston. Esse quadro, junto com mais um outro, representa a Maria Helena na coleção do Adolf Lerner.
e ele vendeu a coleção toda dele para o Museu de Houston, hoje está no museu. Então, isso é um catálogo, é um convite da exposição na época, né? E ela está junto com outros grandes artistas brasileiros, né? Lígia Clark, Hélio Oiticica, Milton da Costa, Amilcar de Castro, Alfredo Volpi, então vários outros também, né? Que ela está integrando junto de outros artistas. Coloquei também umas outras exposições, essa daqui é a retrospectiva de 2009, Maria Helena Andrés Linha e Gesto, com curadoria da Marília, né, e do Marília Andrés e Roberto Andrés também, e eu fiz questão de colocar essas fotos antes da inauguração, para que vocês possam ver os quadros, né. Aqui do lado direito, essa primeira foto, tem vários quadros da década de 50, desenhos pequenos, assim, bico de pena, e tem os outros quadros da década de 50 do lado esquerdo também, já as pinturas. Aqui nessa outra foto tem uma série de quadros da fase de guerra, né, desenhos da fase de guerra, e do lado esquerdo as pinturas da fase de guerra, tá? Pode passar. Aqui são duas fotos da mesma exposição. Vocês não vão acreditar que essa foto do lado esquerdo, essa escultura, parece que é monumental, e não é. Ela deve ter uns 12 centímetros de altura. Impressionante, né? Parece que é bem mais, porque essa já é maior, né? Essa é da mesma exposição. Pode passar. Essa é uma exposição que eu considero muito importante, que foi na Galeria da Escola Guinhar, integrando a programação de eventos comemorativos dos 70 anos da Escola Guinhar. Também fiz questão de colocar uma foto antes da inauguração. Aqui do lado esquerdo tem vários desenhos da década de 60, né, da fase de guerra, e do lado esquerdo, do lado direito, tem as pinturas preto e brancas mais recentes. E teve também o lançamento da 3ª edição dos Caminhos da Arte nesse mesmo evento. Pode passar. Como ilustradora, eu acho que esse é o livro assim, mais lindo, né, que é as ilustrações mais lindas que ela já fez, e quem teve a oportunidade de ver a live, né, que a Aparecida mostrou, Maurício e a Marilena, pôde ver. E agora nós estamos já com e-book, né, áudio e-book desse livro, e as ilustrações são realmente lindíssimas, feitas na Índia. Pode passar. Aqui é uma ilustração do álbum Oriente Ocidente, Integração de Culturas, que ela fez logo depois do P. Pedro, né? Esse foi um álbum que ela fez um estudo comparativo entre o Brasil e a Índia, e aqui está as caravelas chegando, os portugueses chegando na Índia, lá embaixo, e no Brasil, lá em cima. Então, tem várias pranchas relacionadas a esse estudo comparativo. Ela realizou várias palestras sobre esse tema, né? E a mais importante foi a que ela participou do 3º Congresso Indo-Português, em Panjim, em Goa, que chamava Brasil e Índia Semelhanças Culturais. E eles gostaram muito da palestra dela e convidaram para ela fazer em vários outros lugares da Índia, como Chennai, Bangalore e também em Delhi. E esse é um convite que ela teve para proferir a mesma palestra em Delhi. Eu esqueci de falar para vocês, mas eu vou falar rapidamente aqui das homenagens, que eu fiquei de falar na hora das exposições. Ela recebeu várias homenagens, eu não coloquei nenhuma foto aqui, mas eu vou especificar. Em 1987, Medalha Mérito Alvorada em Brasília. Em 91, Prêmio Mulher de Minas, também Medalha de Ouro em Santos Dumont. Em 97, Filhos Ilustres BH 100 anos. Em 2017, Professora Emérita da Escola Guinhar. E também em 2017, Prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte, em São Paulo, né? Então, teve várias homenagens para ela. Bom, Os Caminhos da Arte é um livro que eu acho que é um livro fundamental para quem quer aprofundar nas ideias de Maria Helena. Ela fala da arte moderna, ela fala da síntese das artes, da integração de culturas, da arte como expansão de consciência. Então, é um livro muito interessante, e eu gostaria de ler um trechinho dele, porque eu acho que é importante esse trecho. A autora nos mostra como a arte do momento desce dos museus e galerias, deixa de ser privilégio das elites para ajudar na humanização do nosso cansado e violento mundo materialista. Enfatiza a importância da criatividade estendida à vida, bem como da busca de novos valores baseados na simplicidade e no respeito à natureza. Então, é um livro que eu acho assim, fundamental para quem quer conhecer melhor as ideias dela. E é interessante que vários aspectos que ela coloca aqui
nesse livro, em relação à arte e educação, ela está conseguindo realizar, e eu acho que isso é muito gratificante para ela ver que toda essa teoria que ela colocou ali, ela está conseguindo, que a gente está conseguindo colocar em prática, né? Em duas situações que eu gostaria de especificar, assim, que são mais importantes. A primeira foi na Universidade Holística Internacional de Brasília, e a segunda foi a criação do Instituto Maria Helena Andrés. Então, vou mostrar as duas imagens seguintes, uma relacionada à Universidade Holística Internacional de Brasília, onde ela, todo esse trabalho que ela fez de estudo dos autores orientais, de escrever os caminhos da arte. Os caminhos da arte, ela tem uma visão totalmente holística, né, da vida. Quem quer saber sobre a visão da vida e a visão da arte de Maria Helena tem que ler os caminhos da arte, né? Então, assim, é interessante porque ela chegou da Índia, na década de 90, né, tendo ido à Índia várias vezes e tal, e o Pierre convidou ela para participar de vários workshops, né, no curso de formação holística de base. Ela fez workshops aqui em Belo Horizonte, fez em Salvador, em Brasília, e aqui é uma foto onde mostra vários profissionais, né, Pierre Weill tinha muita facilidade e capacidade de reunir profissionais de várias áreas, como ambientalistas, né, psicólogos, artistas. Ali vocês estão vendo o Pierre ali no meio, e aquele mais alto é o Fridtjof Capra, né, um grande físico austríaco, que escreveu vários livros, dentre eles O Ponto de Mutação, o Tal da Física, e minha mãe está ali, a Maria Helena está ali no meio também, né. Então, assim, estou sentindo falta só do Maurício aqui, porque o Maurício, ele é muito ligado à Cidade da Paz, ele já fez vários trabalhos, continua, né, ligado e fazendo vários trabalhos. Se você quiser falar alguma coisa, Maurício, assim, acrescentar algo aí, quer? Não, acho que tá bom, não precisa acrescentar, não. Obrigado. Mas está tendo, assim, continua os cursos de formação holística de base, continua as atividades na Cidade da Paz? Continua aqui em Brasília e também em vários núcleos no Brasil, inclusive em Belo Horizonte tem aí o Centro de Ecologia Integral, tem muitos núcleos funcionando. Em Portugal também tem. Ah, legal. Pois é, então ela encontrou ali um terreno fértil para expandir essas ideias de arte e espiritualidade, arte e meditação, arte e yoga. Então foi muito, muito interessante. E eu participei de todos esses workshops, foram experiências muito boas. Pode passar, João? Agora, aqui eu coloquei essas fotos para mostrar a criação do Instituto também, né, o Instituto Maria Helena Andrés. Tem sido feita várias ações que têm relação com as ideias dela, com as ideias teóricas que ela coloca nos caminhos da arte, né. Então, aqui eu coloquei essas 3 fotos primeiras, uma oficina do primeiro Festival de Inverno, em 2006, essa foi uma oficina que eu coordenei para crianças, né, que unia 3 áreas de conhecimento, né, a prática de yoga como preparação para atividade criativa, no caso, desenho, e as aulas de educação ambiental. Então, assim, foi uma experiência muito boa. A Dina participou de todas elas, né, Dina? Meu braço direito lá entre Rios, em Congonhas também. Então, assim, foi lindo mesmo o trabalho. E essas 3 fotos aqui do meio, um dos eventos do segundo Festival de Inverno, que é Maracatu Lua Nova, né, a mamãe Maria Helena está ali na frente, carregando uma tocha e tal. Foi, assim, muito emocionante, né, esse dinamismo, né, dessas ações culturais na cidade. Acho que foi marcante, como a Sarai já colocou em outras lives também, né, assim, como as pessoas foram receptivas e continuam dando continuidade a uma série de ações nesse sentido. E as 3 últimas fotos são relacionadas ao ponto de cultura, música para todos, né? Quem iniciou esse projeto de ponto de cultura foi a Tereza Rolinho, o Roberto também. Aliás, o Roberto foi quem teve ideia da criação do Instituto, ele chegou de Paris com essas ideias, e nós abraçamos a ideia, achamos muito bom, e foi muito interessante. Na época, a gestão era do Euler, a presidente do Instituto, e a família dele deu, né, Yara também, deram muito impulso a essa parte do ponto de cultura que continua até hoje, né? Vai continuar. Bom, pode passar, João. Aqui é a capa do filme Arte e Transcendência, um documentário que foi feito em 2000
2018, né? Acho que foi 2017 ou 2018 o lançamento. Não estou me lembrando se foi 17 ou 18. Você lembra, Marília? Acho que foi 2018. 2018. Foi, 2018. Então, dirigido pelo Evandro Lemos da Cunha e Danilo Vilaça, e eles deram muita liberdade para a gente trabalhar. Nós fizemos uma equipe familiar e foi muito trabalho. Eles falaram, olha, vocês têm 26 minutos para colocar toda a trajetória de vida de Maria Helena. Então, não foi fácil, porque a tendência da gente é querer colocar muito mais do que a gente colocou. Então, a gente tinha que selecionar, foi um grande desafio selecionar o que era relevante, o que não era. Então, a gente trocava e-mails, eu, Marília, Maurício, o tempo todo, os textos, e eu selecionei muitas fotos, fiquei muito com essa parte de seleção, pesquisa iconográfica, mas o resultado foi muito bom. Depois entrou a Ivana com a voz, o Luciano, o Arthur e o Alexandre também com a música. Na verdade, o resultado foi muito bom. Foi muito trabalho, mas foi muito gratificante o resultado desse filme. Vale a pena, quem quiser, quem não conhecer, ter acesso a ele. E, acho que é só, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, não. As fotografias, João, pode passar agora. Ela também fez fotografias, vem fazendo fotografias, né? Fez, não, continua fazendo. E aqui eu coloquei uma foto e um quadro, uma pintura da década de 60, da fase de astronautas, né? Espacial. Então, tem a foto e o quadro. Pode passar, João. Uma outra. Esse quadro aqui é um dos quadros mais interessantes, né, da fase espacial, Dom Quixote no espaço. Já tem bem a ver com a foto de cima, né? E mais um quadro com foto. Esse aqui, tá? Eu achei que tinha a ver, assim, a forma, né, a estética. E, para terminar, uma foto que eu considero a mais linda, que é a asa de anjo. Essa foi realmente... captou uma asa de anjo no ar, né? Nos céus do Retiro. Bom, essa trajetória, ela vai estar... a live... a Marília podia explicar melhor, né? Vai estar no YouTube e a trajetória no site, né? Sim, a trajetória vai ser colocada no site do Instituto a partir do final dessa semana. Né? O Valmir vai nos ajudar a colocar essa trajetória aí, né? E, bom, a live também deve ser disponibilizada até a semana que vem. Estou achando interessante, Eliana, que você colocou aí a asa de anjo, e eu estou vendo aqui o quadro que eu tenho aqui da nossa mãe, também parece uma asa de anjo. Tem uma luz assim que vem lá do alto, né? E esse quadro que está atrás de você? Esse quadro que está atrás de mim. Aí. É mesmo. Uma luz branca, luminoso. Então, foi ótimo, viu? Muito legal a sua explanação aí. Você abordou vários aspectos assim novos, né, da trajetória da nossa mãe, da Maria Helena, e acho que você engrandeceu muito assim com a sua contribuição, né, para a gente compreender, né, e sentir a importância do trabalho dela, né? Aí, obrigada. Todos. Excelente, Liana. Que bom, Dino. Pois é. Parabéns aí para todas vocês, viu? Muito lindo o trabalho, muito conciso, ficou muito interessante. Que bom. Então, será que a gente pode... Vamos passar, então, agora para o lançamento, né, do livro, do e-book, e depois a gente abre assim, o debate para todo mundo falar, né? Então, eu gostaria que o Maurício falasse um pouco sobre essa questão do e-book Reflexões de Maria Helena Andrés, tá bom? Bom, gente, boa noite, então. Basicamente o seguinte, a apresentação desse livro, Reflexões sobre Arte, começa... Bom, Maria Helena também, além de artista, ela sempre foi escritora, né? A Eliana mostrou aí vivência e arte, os caminhos da arte.
tem Encontro com o Mestre no Oriente, tem esse Integração de Culturas Índia-Brasil, né? Ela foi escritora, publicou vários livros, e também ela vem desde 2009 publicando semanalmente 2 blogs, né? Isso começou lá com a Tereza Rolim há muitos anos atrás, depois a Ivana, né? A Ivana semanalmente publica textos que ela produz nos blogs, e isso, ao longo desses 12 anos, já quase 11 anos, isso dá mais ou menos 1000 textos publicados, né? Textos de uma página e meia, assim, e vão sendo publicados lá nos blogs, né? E aí, a partir são textos sobre temas variados. Tem textos sobre a família, sobre a história da vida familiar, tem textos sobre as viagens à Índia, tem textos sobre a viagem aos Estados Unidos, que a mãe também sempre fez muito diário, né, nas viagens, ela escrevia diários. Então, aquilo eram textos que estavam assim um pouco escondidos e que os blogs ajudaram a dar visibilidade a esses textos. Tem textos sobre as exposições em que ela frequentou, de vários artistas de Minas e também do exterior, né? Então, há uma variedade grande de textos que foram sendo acumulados ali nos blogs durante esses anos todos. Aí, a partir de um certo momento, eu resolvi dar uma organizada nisso, organizando assim, tipo, autobiografia. O que seria a autobiografia dela, né, por temas. Então, passei a organizar assim, os textos sobre família, era um capítulo. Textos sobre a Índia, era outro capítulo. E por aí afora. Deram 10 capítulos, né? Aí, com essa questão aí da Lei Aldir Blanc, desse projeto esse ano, nós resolvemos, então, organizar esses capítulos que foram pré-estruturados aí a partir dos blogs em livros, e que estão gerando 5 livros. Esse que nós estamos lançando hoje, Reflexões sobre Arte, é um primeiro livro. Ele tem mais ou menos umas 300 páginas e são, assim, muitos dos textos publicados nos blogs sobre arte, né? Marília depois podia falar sobre a estrutura do livro, né, Marília? Assim, são alguns capítulos, mas eu queria só situar o seguinte, que esse é o primeiro livro que está saindo, né? Em seguida, daqui a algum tempo, vai sair o da Fortuna Crítica também, né? Tem um terceiro livro que a gente compactou todas as viagens num livro só, agora virou um livro Viagens Culturais. Tem um capítulo sobre a Índia, outro sobre os Estados Unidos, outro sobre a Europa, outro sobre a América Latina. Então, tem ali os textos que ela produziu nessas várias viagens. E tem também um outro livro sobre arte e evolução humana, né? Então, são 5 livros que vão sair esse ano ainda. Isso faz parte tudo também desse trabalho que nós estamos fazendo aí, preparativo para os 100 anos da Maria Helena, né? Então, o livro que está sendo lançado hoje, que já está como e-book na Amazon, né? Esse Reflexões sobre Arte. E em poucos dias ele vai estar também disponível para ser impresso, né? A Amazon tem essa modalidade, a pessoa pode comprar o livro impresso, eles imprimem lá e mandam para quem se interessar, né? E os próximos e-books também vão sair aí na sequência, nos próximos meses, né? Então, basicamente é isso. Agora, talvez Marília pudesse completar aí com a estrutura desse livro, que ela também que ajudou a conceber. Então, o Maurício fez uma primeira organização e eu fiz uma segunda organização para poder transformar essa autobiografia em um livro, em um e-book. Então, eu dividi em capítulos também, são 8 capítulos, essas reflexões sobre arte. O primeiro é a vida de artista, são textos que ela fala das obras dela, da vida de artista, conta a história, né, de como começou, de como evoluiu, né, nas artes. O segundo capítulo é sobre a Escola Guignard, a relação dela com Guignard, com os alunos da Escola Guignard, né, muito interessante, algumas exposições que foram feitas na Escola Guignard também recentemente, inclusive a Eliana falou numa delas que
que é muito importante, ela fala sobre essa exposição, escreve sobre essa exposição. O terceiro seria a participação no movimento construtivo, né, brasileiro, a relação dela com os artistas que participaram desse movimento, e as idas para as bienais, o tanto que as bienais, de uma certa forma, deram impulso a ela para fazer um trabalho dentro dessa tendência construtiva. Depois tem um outro capítulo sobre exposições e homenagens, né, onde ela fala também das exposições que ela visitou e que tem a ver com ela, em que ela participou também. Tem um outro capítulo, que são os diálogos com os artistas, que ela tem muitos blogs em que ela fala de outros artistas, né? Ela fala dos artistas que ela conheceu, né, no início da formação dela, como, por exemplo, Maria Janete Torres, a Nelly Frade, o Amilcar de Castro, o Franz Weissmann, Lígia Clark, e Sara Ávila, Mário Silésio. E depois ela fala também do diálogo dela com artistas contemporâneos, como, por exemplo, João Diniz, né? O Jaime Reis, e outros, né? O Giovanni Fantalzi, a Kátia Santana, e vários outros, Paulo Mendes, Marcelo Xavier. Ela vai falando sempre assim, tem essa preocupação de falar também dessa relação com outros artistas. Tem um outro capítulo que ela fala das exposições que visitou, né, várias exposições aqui, em Belo Horizonte, no Rio, em São Paulo. E depois tem um capítulo que ela dialoga com outros artistas, que não são os artistas visuais, dialoga com os músicos, né, dialoga com o pessoal do teatro, dialoga com quem mais? Mais com os músicos e o pessoal do teatro, e depois tem o último capítulo que ela conversa também com poetas intelectuais, né? São os escritores, como, por exemplo, o Francisco Haralta, que é um filósofo importante, que foi meu orientador, né? E que esteve aqui em Belo Horizonte algumas vezes, então ela fala do encontro dela com o Haralta, com o Klaus Clover, e com outros também, com Frederico Moraes, por exemplo, né? Então, é muito interessante, é muito diversificado, mas, assim, a gente tentou organizar por capítulos para que a pessoa possa ler, né? E ter esse itinerário aí da conversa dela com ela mesma e com outros artistas, né? Agora, a Fernanda podia falar um pouquinho da estrutura do livro, que é a Fernanda que fez esse projeto gráfico, né? E também tivemos a contribuição do Valmir Góes, Valmir que fez as fotografias, que nós optamos, ao invés de colocar fotografias, né, assim, de outros artistas, de trabalho de outros artistas, nós colocamos na entrada, né, de cada capítulo, uma fotografia dos desenhos atuais dela, e fotografias também dela desenhando, né, dentro do livro. E foi o Valmir que fez essas fotografias bem recentes, que estão colocadas nesse livro. Então, passo a palavra para a Fernanda, né, falar um pouco sobre essa diagramação e tal, como é que esse livro ficou. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou compartilhar com vocês aqui para vocês poderem vislumbrar, né, todos esses capítulos, todas as coisas que a Marília e o Maurício apresentaram, e aí eu vou contando um pouquinho de como foi o trabalho, de como foi o desenho do livro, tá bom? Então, eles me convidaram para poder vir e trazer para o mundo digital, né, essa coletânea dos textos da Maria Helena. Então, a gente trouxe a proposta que é a capa do e-book, né, no Kindle. Então, aqui, quando a gente visualiza pelo Kindle, ele acaba sendo preto e branco, mas se a gente observar pelo tablet, a gente consegue acessar o livro, né, no seu formato original. Então, o e-book, ele foi composto nesses capítulos que a Marília mencionou. Então, o primeiro capítulo é a vida de artista. Foi um trabalho bem interessante, a gente fez a diagramação em conjunto, nós três, né, o desenho desse projeto, e ele tem uma coletânea dos textos, e aí que eu vou mostrar um pouquinho para vocês também, por exemplo, do texto Primeiras Viagens para Entre Rios, o ateliê.
E o livro ele já está na Amazon. Maurício vai divulgar o link para vocês, já está aqui disponível para compra. Eu vou mostrar também como ficou o projeto gráfico do livro impresso. A Amazon também disponibiliza essa compra. Então, aqui vocês conseguem ver. Aqui estão os títulos, os textos. Ok? É muito interessante a gente poder levar, né, o digital, ele permite que a gente acesse outras pessoas, né, que a obra da Maria Helena, ela tem uma outra dimensão também, além do blog, né, consolidar ele aqui permite um acesso a muitos outros usuários, né. Então, é isso. Alguma dúvida? E eu gostaria, inclusive, eu vou colocar aqui no chat para todo mundo, a gente tem o Facebook do IMA, eu vou colocar para vocês, porque logo em seguida, quando o projeto estiver já no final, nós vamos divulgar todos os links para a compra dos livros da Maria Helena através do Facebook, fazer a divulgação do site, dos documentos que foram produzidos por aqui. Então, se vocês quiserem acompanhar, está aqui no link do chat, o Facebook do IMA, para que vocês possam curtir e estar sempre acompanhando as atividades. Ok? Obrigada. Eu queria só... Muito bem, Fernanda, ficou ótima a apresentação aí do livro, né? E nesse formato digital, que é um formato novo, né? Mas que é muito instigante. Eu queria completar dizendo que nós estamos fazendo também, colocando todas essas lives no site do IMA, tá? Vocês podem entrar pelo site. Quem está nos ajudando... Eu vou colocar no chat para as pessoas também, tá, Marília? Também aí. E quem está nos ajudando também a fazer a edição, né, de algumas lives é a Cristina Cortes, que está aí, né, Cristina? Você podia falar um pouquinho aí do seu trabalho, você fez uma edição muito legal aí do P. Pedro, né, da live do P. Pedro. Comecei por ela, né, Maria? Agora, o trabalho é transformar a live no... tirar a parte, os excessos, dar uma polidinha, coloca tudo no lugar e para postar direitinho no YouTube. Obrigada aí, né, pela sua contribuição. Está ficando muito, muito legal, né? Essa contribuição para que as lives fiquem mais leves também, né? Então, nós podíamos abrir aí o debate, quem quiser perguntar ou comentar, está livre a palavra. Parabenizar a todas, né? Foi linda a apresentação, sempre muito emocionante, né? Todas vocês, parabéns. E não precisa ter receio, né, Eliana? Mandou ver. Agradecer, né? Eu queria agradecer a vocês essa iniciativa e também fiquei até surpreendida de ver como é que pôde sintetizar a minha vida toda em 20 minutos, 20 e poucos minutos. Eu tinha feito isso em um pequeno vídeo, né? Um vídeo chamado Arte e Transcendência. Então, é muito importante isso de sintetizar. Às vezes a pessoa fica muito prolixa, falando muita coisa, e a síntese dá um roteiro muito mais simples, mais direto do que a pessoa fez. Né? Quer dizer, 70 anos, 80 anos de arte, que comecei com 14 anos, né? E agora perdi a conta de quantos anos que eu estou. 98 anos, sabe? É muita distância que tem, né? Mas não parei de pintar um minuto. Pintar eu parei com tinta. Mas de produzir alguma coisa de arte. Porque a cabeça da gente fica melhor quando a gente começa a fazer qualquer coisa com as mãos, ou mesmo escrevendo ou falando, sabe? Eu acho que por uma questão assim de prolongar um pouco mais a minha vida, eu tenho que prolongar um pouco mais a minha arte também. Minha arte é muito diversificada
já arranjaram um nome muito importante para isso, chamado polímata, que faz muita coisa ao mesmo tempo. Eu não sabia desse nome, achei que era natural isso, fazer muita coisa multicultural, múltiplas ideias e tudo. Mas estou vendo coisa que isso alimenta muito a gente, esse tal de polímata. Não é? Porque você não fica preso a uma coisa. De repente, você já tem aquilo. Por exemplo, se eu fico trabalhando muito tempo num desenho ou numa pintura, de repente, eu passo para uma outra coisa, passo para colagem, passo para fazer esculturinhas de papel. Eu fiz várias e foram transformadas também em esculturas pelo nosso amigo Giovanni. E as outras esculturas foram feitas, como a Helena explicou, aí muito bem explicado, né? E começaram no bidimensional e foi passado para o tridimensional no computador. Então, eu costumo falar assim, podia fazer uma exposição assim, do carro de boi ao computador. Quer dizer, começando aquele boizinho lá na fazenda, depois transformado em escultura pelo computador. Então, eu queria agradecer a todos, viu? Estar passando algum tempo aqui escutando a gente, né? E eu acho que é muito importante isso para mim também. E espero que todos vocês descubram dentro de vocês essa luz, essa partícula que é a partícula da criatividade de cada um. Isso eu gostaria que se disseminasse mais assim, pelas cidades, pelos amigos, tudo isso. Desenvolver isso, procurar desenvolver aquilo que cada um gosta, aquilo que cada um tem tendência. Não pode ser, por exemplo, quer dizer, se você tem tendência para cinema, vai desenvolver naquilo. Se tem tendência para desenho, desenvolver. Então, eu acho que é importante, desde a infância até a idade mais adulta e até a velhice, continuar sempre fazendo alguma coisa que a gente gosta de uma forma criativa. Isso eu acho importante. Sem pretensão nenhuma de conquistar prêmio, nem de participar de bienais, nem nada, só pelo fato de gostar de fazer. Tá bem? Mais uma vez, muito obrigada. Escutaram? Sim. Depois mais. Vocês escutaram? Escutaram ou não? Sim. Escutamos. Não, escutamos, muito bem. Escutamos, sim. Escutamos, sim. Escutamos. Gente, eu queria só falar uma coisa aqui. Parabéns para a dona Helena por ser essa inspiração maravilhosa, uma das pessoas mais jovens que eu conheço na vida. Inspira tanta gente a produzir tanto. E esse trabalho que todo mundo está fazendo em torno do trabalho dela, inspirado pelo trabalho dela, acrescentando e multiplicando esse trabalho. É muito bonito de ver. Foi feito um calendário que me emocionou muito, com os desenhos das crianças, dos meus bisnetos. Né? Os bisnetos colaboraram, cada um traz lá o calendário. O calendário foi feito pelos bisnetos, os desenhos dos bisnetos, né, Cristina? Vocês que organizam esse calendário, né? Os passarinhos da barrinha. Os netos, os bisnetos, todo desenho, eles dão um pontinho. Ah lá, Você gosta o Maurício está mostrando. Oh, desculpa. O Maurício está mostrando lá os desenhos que os bisnetos dela fizeram para um calendário que foi organizado pelo Manuel, né? E você também trabalhou? Manuel. Manuel Tereza. Ficou lindo, ficou uma beleza, viu? Cada mês tem um menino desenhando. E isso para eles foi importante, porque eles viram o desenho deles já transformado num calendário, né? Então, isso dá uma autoestima muito grande para as crianças. Sabe?
E eu acho que isso daí não custa fazer, né? Reunir os desenhos das crianças e fazer alguma coisa. O pessoal sabe que eles vão jantar, né? Já mostraram aí? Eles já viram. Ah, já viram. Tem outros bisnetos de outros lugares que não foram incluídos neste calendário, mas que têm feito coisas muito bonitas. Os bisnetos do Rio, tem um em São Paulo também. De São Paulo gosta mais de dançar. Eu já vi várias vezes. Está com 2 anos, dança sem parar. Mas então tem outros que gostam de cantar, não é? Então, a menina da Joana, por exemplo, ela desenha muito bem e canta também. Eu acho que favorece, né, a cabeça das crianças, principalmente nessa época de pandemia, de quarentena, né? Dá para eles coisas que eles gostam de fazer. Isso é importante. Esse calendário é do Instituto? Assim, contra? Olha, a Cristina, que é isso? Não, foi o Manuel e a Tereza. Manuel e a Tereza que imprimiram. Eles imprimiram uma edição limitada. Assim, dá até porque os passarinhos são tão bonitinhos. Cenas da barrinha. Muito bonito. Eu fiquei emocionada com esse desenho. É um trabalho independente, né? Mas que mostra também a criatividade, né? Desdobrando nos desenhos dos bisnetos. Né? Então, Maria Helena, eu posso falar? Sim. Eu queria dizer que você é uma grande mestra na minha vida, e eu lembro de te conhecer depois de ter passado um tempo em Bali, e você foi uma das primeiras pessoas aqui no Brasil que eu compartilhei essas experiências, e você vibrou junto, né? Que também Bali é uma cultura hindu, né? E eu sei que o seu azul cobalto foi entrando na minha realidade, e de repente me vi pintando os monges do Butão. Eu pintava tudo azul, né, nas fotos pintadas. Então, o azul me acompanha, a sua maestria, a sua presença, a sua sabedoria e a sua forma jovem de ser. Tudo isso tem sido um alimento para a minha alma e para o meu trabalho. Te agradeço de coração. Heloísa, eu te admiro muito. Foi uma pessoa assim muito... Heloísa morou aqui no Retiro há algum tempo, depois está morando agora aqui embaixo. Casa Branca. Né? Mas ela viajou pelo mundo assim, de uma forma de descobrir o mundo. Né? Começou pela ilha de Bali, ninguém vai lá, ela foi lá. Agora já passou pela Índia, passou pelos Estados Unidos, morou em Honolulu, e agora foi também, criou o Instituto, uma casa do Butão, aqui perto do Retiro, Casa Branca, certo? Não sei se está funcionando até hoje, hein, Heloísa? Solitariamente, né? Mas continuo fazendo trabalho com o Butão, sim. É uma fotógrafa ótima, fotografou coisas maravilhosas lá no Butão. Eu tenho algumas fotos do Butão aqui. O Butão é um lugar assim, muito especial, porque é um país pequenino, mas que está dando exemplo, né? Exemplo assim que o rei do Butão dizia que ele não era, como é que é? Fala aí, Heloísa. Certa vez, um jornalista perguntou a esse jovem rei sobre o país que tinha um dos índices, um dos PIBs mais baixos do mundo. E ele disse assim, espontaneamente: felicidade interna bruta é mais importante do que produto interno bruto.
aí se tornou um índice de medição da economia do país. E hoje tem um centro da ONU que mede a felicidade dos butaneses através de 9 raios, e é uma das coisas que eu tenho muita paixão, né? Foi a primeira vez que eu senti que eu estava numa pátria. Eu tenho esse sentimento fragmentado de pátria, e lá eu senti que eu encontrei uma pátria. E já tivemos muitas boas conversas sobre isso, Maria Helena, né? É. Foi muito importante. Quem quiser perguntar alguma coisa sobre os quadros, sobre qualquer coisa assim, que eu possa responder, estou aqui para isso. Achei muito interessante a participação da Heleninha, né? Com essa, mostrando como é que foi o trabalho de escultura, né? A gente ia fazer uma live só sobre escultura, mas eu acho que nem precisa, né, Heleninha? Você já mostrou como é que se faz, né? De um desenho até chegar na escultura. Eu achei muito interessante essa ideia da linha contínua. Pois é. E é desenho, né? O desenho rodando. Né? Ficou muito bonito essa. Parabéns aí pela apresentação. Obrigada. Então, gente, eu acho que podemos terminar por aqui. Nós vamos continuar essas lives, viu? Atendendo também a demanda de vocês. Nós vamos continuar na próxima semana, dia 14, justamente. Nós vamos ter uma live sobre maracatu. O que é maracatu? Não é? Está confirmado aí, Andréia? Do André Salles. Está confirmado, o André está. O André está aqui. Estou aqui, gente, está confirmado. Tá ótimo. Dia 14 nós vamos falar de maracatu. Ótimo. Então, vamos, assim, abrir para outros temas também, né, para que as pessoas que participam aqui do Instituto possam mostrar o trabalho que está fazendo, né? Então, dia 14 tem a live do André sobre o maracatu, e na última quarta-feira desse mês, nós vamos lançar o e-book sobre a fortuna crítica de Maria Helena, né, com a participação do Maurício, da Fernanda e da Neliane também, que está trabalhando com a gente no levantamento do arquivo de Maria Helena. Então, para esse mês, nós temos essas duas programadas. O Maurício e a André estão trabalhando também na coordenação dessas novas lives, né? E o João também vai continuar conosco aí, fazendo os flyers e também participando dessa live, por exemplo, do lançamento do e-book, né? E eu queria agradecer a todos vocês, queria agradecer ao João, que, né, coordenou essa live muito bem, e agradecer também ao Maurício, a Andréia e a Maria Regina, que estão nos animando a que continuemos a fazer lives às quartas-feiras, tá bom? Um abraço para todos vocês, e obrigado aí também, Eliana, Fernanda, né, pela participação, Heleninha também, tá? E ao Maurício, né? Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Até a próxima quarta. Um beijo. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite. Passando as pessoas. Vou aproveitar, Maria, que o André está aqui. Ainda está aí, André? Acho que o André saiu. O André está aqui. Aí. Depois a gente fala, né? Foi tudo ótimo, adorei. Obrigada aí, João.